Boa noite, mas realmente uma boa noite de segunda-feira. Começamos o programa Tribuna de Esporte em alto astral, Chapecoense na Série A 2015. O que todo mundo esperava, ao menos os torcedores que sempre confiaram na Chapecoense. Muita gente desacreditava, pelo Brasil inteiro se falava que a Chapecoense seria um segundo Náutico esse ano. Durante 2014, o laço que o Náutico levou em 2013, a Chapecoense levaria, não foi bem assim. O time apenas 2 vezes esteve na área de rebaixamento e se sobressaiu. Hoje a Chapecoense leva o nome de Chapecó para o Brasil e para o mundo. Saiu 2 vezes no site da FIFA, na goleada de 5-0 do Internacional, na goleada do Fluminense de 4-1. Então realmente o time está atravessando fronteiras e nós estamos felizes e começamos a segunda-feira com o pé direito. Boa noite, Rony. Boa noite, Paulinho. Boa noite aos amigos aí do Tribuna do Esporte. Realmente uma segunda-feira para a história de Chapecó e de toda a nossa grande região. Por quê? Porque a Chapecoense está fazendo história. Não só pelos grandes jogos que vem fazendo, mas por realmente estar antecipado aí a classificação da Série A. Então isso nos enche de orgulho, nos deixa felizes. E como é bom, Paulinho, a gente ouvir aí nos melhores sites, nas melhores programações do Brasil, ser falado da Chapecoense, ser falado da forma em que o futebol catarinense está sendo conduzido. Então, isso nos enche de orgulho. Mas, uma notícia quente ou é fresquinha? Eu já não entendo se é uma notícia quente, ou ela é quente ou ela é fresquinha. Com esse calor eu vou dizer o seguinte, para nós ela é uma notícia quente. Então, fresquinha para os outros. Eu vou dar, posso dar então? Pode dar, notícia de primeira mão, confirmado aqui no Tribuna do Esporte, saindo em primeira mão para você. Exatamente, o jogo do Figueirense e Internacional não sai mais em Chapecó. Foi cancelado na cidade de Chapecó. Foi cancelado o jogo foi mantido, não foi, eu ia dizer transferido, mas na verdade ele foi mantido em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. O jogo vai sair lá, antecipado para o sábado, ao detalhe. Esse jogo vai acontecer no sábado e então está totalmente descartado a possibilidade desse jogo sair em Chapecó. E para você que comprou ingresso, vai lá no ponto de venda, vai ser ressarcido no valor que você pagou. Eu não sei como que vai ficar a situação da Turiscol, que foi a empresa que tentou trazer, que havia comprado o jogo até. Aí eu acredito que é uma questão burocrática, administrativa. E jurídica também, que daqui a pouco, se eles se entenderem... É uma quebra de contrato, né? Se eles entenderem que houve essa quebra e tal, aí pode procurar... E o motivo? Uns advogados aí que tem os caras bons. Tem os caras bons, dá um jeito. Dá um jeito. E o motivo dessa... O motivo, assim, vamos dizer, da parte do Internacional que partiu, é que a logística de vir a Chapecó era um pouco mais complicada, um pouco mais difícil por causa de voo, por causa de aeroporto, enfim. Essa foi a desculpa do Internacional. Embora, acredito que tanto a Chapecoense como a Prefeitura Municipal, que são os donos do estádio, da arena, enfim... Estava tudo acordado. Eles não têm nada a perder com isso, pelo contrário, simplesmente não sai o jogo. Acho até que vinha uma remuneraçãozinha, se perde financeiramente um pouco aí e tal, mas enfim, se ganha, porque Chapecó já pode trazer esse tipo de jogo, não por intermédio de ter que mandar vir um time, mas sim por força própria da Chapecoense, que o patamar que ela está hoje, então ela proporciona esse tipo de jogo. Mas então, o bom é o seguinte, que houve essa lembrança, tanto é que a princípio o Figueirense queria colocar o jogo em Caxias, como era dentro do Rio Grande do Sul, não aceitaram. Mas a lembrança de se trazer para Chapecó, coisa que antes era inadmissível. E hoje tudo isso graças ao estádio que se tem, que a Prefeitura fornece para a Chapecoense administra, e a história que a Chapecoense está fazendo no Brasil e no mundo. Então vamos aproveitar, né, Paulinho? Manda o seu WhatsApp, 49 99 90 18 80. 99 90 18 80. Faça a tua pergunta, a gente tem algumas novidades aí, inclusive conversando com o Cadu, com o Maurinho. Que são os homens do futebol da Chapecoense agora, o Maringá se afastou. O Maringá se afastou. Duas coisas que o Maringá falou. Ele quer ter o prazer de assinar o contrato de renovação do Nivaldo por mais um ano. E ele diz assim que o Celso é cria dele.
Tá, eles não desistiram do Maringá ainda, tá? Eu vou falar isso. Só que nessa história de o Celso é cria do Maringá, tem história aí. Porque se for ver bem miúdos, o Celso ficou mais de 3 meses pedindo uma oportunidade na sala do Santo, correndo atrás do Maringá para vir aqui para fazer parte da comissão técnica. E daí hoje aparece um monte de papai, né? Força do Celso, força de vontade dele e persistência. Ele persistiu por 3, 4 meses, insistindo, conversando com o Santo, conversando com o Maringá, que gostaria de trabalhar em Chapecó, gostaria de ficar aqui. Então eu acho que é mais pela persistência do Celso, pela boa vontade que ele teve de ficar aqui, se identificar com o Chapecó, do que por qualquer diretor. Eu quero citar um nome agora, não só para a questão do nosso telespectador que está ali nos assistindo, Paulinho, mas também para o pessoal da diretoria, quem está ouvindo, pode anotar aí, pode escrever. Porque, na verdade, o que acontece? O Emerson Maria, ele teve uma oportunidade. Exatamente. Não deu muito certo, ele chegou a jogar antes de ir para o Joinville qual time? Não foi no Marcílio Dias? Marcílio Dias. Eu acho que foi no Marcílio Dias. Aí ele foi, não deu muito certo e tal, e foi para o Joinville, e hoje, gente, ele é campeão brasileiro da Série B, com acesso para a Série A e fazendo história dentro do Joinville. Um cara que é da onde? Cria da onde? Cria do Avaí. Do Avaí, de uma humildade. Então, assim, ó, Chapecó, Chapecoense, o time, enfim, tudo, pode valorizar o Celso Rodrigues. Por quê? Porque é uma cria de Chapecó, conhece a estrutura de Chapecó, é um cara sério, um rapaz que tem um futuro brilhante como técnico, porque conhece, tem bom conhecimento, tem alguns estágios, foi atrás, foi em busca, tem conhecimento, se preparou para o momento e está preparado. Então, assim, agora o que mais deve acontecer, e eu acredito que o Maringá, antes de se preocupar com o Nivaldo, que eu acho que não tem por que não assinar, embora uma valorização pela eu achei história aquela tipo assim, aquela botada dele no final ali no aos segundo 5 minutos tempo, do segundo como tempo, quem Danilo. diz assim, será que não É tá uma na hora homenagem. de rescindir o contrato também? Não, foi uma homenagem. Tá, tudo bem. Deixa eu te explicar por quê. Não. Uma homenagem pro Nivaldo para que ele, como ele, o Neném e mais um jogador do Santo André, são os únicos no Brasil hoje que jogaram as 4 séries do Campeonato Brasileiro. Então representava muito para ele isso frente à torcida da Chapecoense. Ele não tinha jogado a Série A ainda? Ele não tinha jogado a Série A ainda. Então esse momento, aos 5 minutos do segundo tempo, quando combinaram com o Danilo, no vestiário, já no intervalo que ele entraria, faria a troca, foi para homenageá-lo pelo seguinte: tem o Neném, que nem entrou ontem, um jogador do Santo André, que jogou as 4 divisões de futebol brasileiro, e agora o Nivaldo. Não, até porque o Neném já tinha entrado, né? O Neném já tinha jogado 272 jogos com a camisa da Chapecoense. Eu acho que foi super valorizado, valeu, foi legal, foi um momento especial também, mas porém, antes do Maringá, voltando ao meu raciocínio, antes do Maringá se preocupar, por exemplo, fazer uma indicação que o Nivaldo continue, eu acho que tem que ser colocado o Celso Rodrigues como efetivado, como técnico, valorizado, com um bom contrato. Ele está preparado, ele quer isso, ele almeja isso, e é importante que a pessoa, quando vá trabalhar, ela goste daquilo que faz e ela se sinta bem onde está. Isso tudo tem requisito dos processos Rodrigues. O detalhe, ele fazendo isso, entrando como técnico, ele tem um catarinense inteirinho, e aí é uma oportunidade para preparar o time, pré-temporada, ajudar nas contratações. Aí é isso que eu ia falar. Ajuda nas contratações, prepara todo o time para um brasileiro vamos dizer o assim, seu estilo. Não, e vamos dizer assim, ó, com amistosos de luxo, né? Amistosos entre aspas, porque o catarinense vai estar super valorizado com 4 times na Série A. 40% dos times do catarinense estão na Série A. Então se preparem, porque vai ser um catarinense pegado, vai ser um catarinense judiado, com muita emoção, mas com qualidade técnica. Porque os times vão já começando a se preparar. E falar em preparação, eu tenho mais uma. Depois, pode falar, depois eu tenho mais uma novidade aí que está saindo. Você comentando do Celso, já se ouve assim, quando tá as coisas boas, as coisas estão andando, todo mundo vem dar tapinha nas costas e papai valoriza e não sei o quê. Mas tem muita gente, e creio que até dentro da diretoria, achando que não é momento e que tem que contratar um outro técnico. Isso a gente sabe. Tá. A própria imprensa tem alguns falando. A imprensa tem alguns falando. Eu acho assim, ó, pelo que o Celso fez nas 2 vezes, primeiro tirou o time da área de rebaixamento. Teve aquele 3-0 contra o Curitiba, que acharam que ele não servia mais. Fizeram a balaca da cagada de trazer o Jorginho. Tá?
Quando deu errado o Jorginho de novo, se socorreram do Celso. O Celso mostrou a sua capacidade. Foram 2 vitórias e um empate com o campeão brasileiro. Independente de estar com reserva ou não. Tava ali Marcelo Moreno, tava Léo. Então assim, ó, o elenco que o Cruzeiro tem hoje, qualquer reserva do Cruzeiro joga em qualquer time brasileiro. Tá? Então são 7 pontos em 3 jogos. É um time Cravou de luxo, o time, reserva de luxo, cravou o time na Série A. Só por ter deixado a Chapecoense na Série A, ele já merece um contrato de no mínimo 6 meses. Não, e assim, ó, pro catarinense. é o que vai acontecer. Eu creio que sim. O próprio Sandro, pelo que a gente tem conversado e ouvido e sentido também da própria diretoria, porque a gente vive o dia a dia lá dentro da secretaria, junto com a Chapecoense, a informação que chegou é que o objetivo da Chapecoense é realmente formalizar isso e ter esse acordo, ter esse acerto. Embora, lógico, vai ter que ter algumas conversas, vão ter que sentar, vão ter que ver salário. É que pro Celso é a oportunidade dele agora. Exatamente. Independente se a Chapecoense não quiser ficar com ele, a gente já tem informação que tem 2 equipes da Série B que estão atrás. Exatamente. Tá. E ele me falou, isso eu ouvi da Então boca do Celso, que ele não se efetivando como técnico, ele não fica na Chapecoense. Não fica, até porque a oportunidade já Exatamente, apareceu. até para Hoje tem aproveitar a 2 oportunidade. equipes da Série B com propostas concretas para o Celso. Então, ou a Chapecoense valoriza e fica, é um técnico ascendente, assim como o Anderson Maria, quanto o Marquinhos, um monte de técnico que está aparecendo aí, técnicos novos e técnicos com custo baixo. Exatamente. E eu vi uma matéria sobre o Vasco da Gama, Eurico Miranda dizendo, começamos a reestruturar o Vasco da Gama, de repente tirando o Joel Santana, que é um técnico hoje de R$400 mil. Muito caro. Começando com técnicos baratos, começa a cair na realidade o futebol brasileiro. E Santa Catarina hoje é uma amostra de como se montar times baratos, tá? E os times estão com 4 times na Série A. O time que mais investiu em Santa Catarina está na Série B. Que é o Criciúma. Mostra que... Por erros sucessivos de administração. Então, não adianta você ter um empresário, ter dinheiro... E olha que não tinha salário atrasado. O Criciúma ainda, por mais que foi um grande investimento, ele honrou seus compromissos. Certo. Mas agora, falando na questão suporte para o próprio técnico, de qual vai ser, vai ser o Celção, não vai ser, o Cadu, que é hoje ele é um diretor técnico da Chapecoense e ao mesmo tempo está como auxiliar, né? Ele está dando esse suporte. Gerente de futebol e auxiliar. Isso aí tem um dedo assim, ó, europeu nessa jogada, entendeu? É o que o Leonardo fazia no Paris Saint-Germain. Exatamente, é onde está, tipo assim, não é uma novidade, não é uma coisa inovadora, é uma compilada de um trabalho feito e que deu muito certo e que funciona dentro da Europa, com os grandes times da Europa. Você pega ex-atletas com uma boa experiência, traz e coloca na direção do futebol. Insere no meio, fica na direção e agora fazendo então essa jogada aí junto com o Celso, com um apoio técnico para dar esse respaldo. E o detalhe, conversando com o próprio Cadu, enfim, o pessoal ali já se tem aí de 10 a 12 nomes, tá? Mapeados. Esse é mais uma novidade. Então, eu até estava fazendo um exercício. 10 a 12 nomes nomeados com, assim, ó, com muita chance. Por quê? Porque esses nomes que estão ali são pessoas que entraram em contato e que querem jogar na Chapecoense para a Série A 2015. Tem que ver se enquadra. Agora tem assim, gente que quer vir jogar, porque nós não somos mais o Patinho. Por isso que eu vou te dizer que tem alguns nomes, inclusive, que foram sondados, que foram especulados, que foi entrado em contato com a diretoria para que eles viessem jogar em Chapecó. E no primeiro momento eles disseram, olha, a gente acha muito interessante e tal, mas a gente não sabe se vocês vão se permanecer, a gente também tem medo. E geralmente são jogadores que têm família, que têm uma estrutura. E jogadores que querem um contrato de no mínimo 1 ano. Exatamente. Então, agora o que aconteceu? Esses jogadores, os empresários já estão colocando à disposição. Já sinalizaram positivamente que querem jogar em Chapecó. Meu amigo, é melhor ganhar 50, 60 mil em dia em Chapecó que você ir para um Vasco, para um Flamengo, para um Botafogo, para um Palmeiras, ganhar 100 e não receber. Não, e eu acredito até que melhor, inclusive, a folha de pagamento da Chapecó. É que agora consegue. Não só, assim, ó... O ano passado foram 2 etapas, né? O ano passado teve que fazer uma folha para o catarinense e uma para o brasileiro. Agora não, agora você consegue ter um padrão. Mas eu vou te dizer uma coisa, pensando agora, tecnicamente falando, e por conhecer a diretoria, por saber
ali o pessoal que está organizado, o próprio Décio, o pessoal do Gerson Dalla Costa, o administrativo que cuida do conselho, que são muito... são meio gringos, eles são gringos, a nossa raça é gringo, fala, gesticula, mas são pão duro e, por outro lado, eles cuidam do patrimônio e eu não tenho dúvida que eles estão cuidando muito bem desse patrimônio chapecoense. Eles vão fazer uma contrapartida entre catarinense e brasileiro, mas de preferência com os mesmos jogadores. Quem sabe o contrato de 1 ano, porém, primeiro semestre o teu salário vai ser tanto, segundo semestre... Isso foi feito ano passado, vai ser tanto. Até porque a parte da CBF só viria no segundo semestre. Exatamente. E agora não, agora como permanece na Série A, mantém-se nos 12 meses. Na verdade, então, assim, de televisão... Vamos voltar a falar isso um pouquinho depois, porque agora sabe por quê, né? Vou passar para você e tu fala dele agora. Quem que estava de aniversário essa semana? O grande Ivan, né? O Ivan tá forte, rapaz. Ele tava Challenger forte. Então, aquele abraço pro Ivan, o Ivan lá do Galpão Grill, o irmão do Ivo, do nosso amigo Ailor. Então, a família estava toda reunida. Um grande abraço para eles, um feliz aniversário atrasado, Ivan, do nosso programa aqui, Tribuna de Esporte, que vocês são parceiros. Eu tive no sábado lá, Ivan, eu disse, tu vai ter que aumentar o espaço. Tá pequeno? Não, tá pequeno já. Eu até, não estranho, a gente não vai fazer muita propaganda porque tá muito forte. Tá enchendo demais, né? Tá demais, então, vai demais. Vamos conversar, depois a gente volta. Grande abraço. Daqui a pouco apoio do Galpão Grill. Com novidades, hein? E o papo rola solto nos bastidores. 99 90 18 80. Quer fazer a sua pergunta? Manda pra cá. Tem alguma sugestão pra gente passar pra Chapecoense? Manda pra cá. Aqui é aquele bate-papo de bar e a gente gosta que você participe. Tava comentando antes assim, quando começamos o campeonato, a Chapecoense sempre foi o patinho feio. E sites como o Globo.com, que é um dos maiores sites de esportes do Brasil, dizia que a Chapecoense era virtual rebaixado. Comentaristas diziam, até o próprio Juca Kfouri, cada jogo que a Chapecoense fazia com o grande, com o Corinthians faz 4. Todo esse pessoal aí, mais ou menos o que o Zagallo falou, vocês vão ter que nos engolir. Tá. Hoje a Chapecoense está num patamar junto com Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem 20% dos clubes do futebol brasileiro. Veja bem, são Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, agora que subiu o Vasco, caiu o Botafogo, são 3, nós temos 4. Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, só. Bahia deve cair, tá para cair os 2, tá complicado, ou se de repente cair o Palmeiras. Se o Palmeiras não cair, nós só perdemos para São Paulo. São Paulo fica com Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Ponte Preta que subiu. E se não subir, e se o Palmeiras cair, fica 4, fica 4 igual, Santa Catarina e 4 aí São Paulo. É um peso. E aí é o seguinte, ó. Momento certo para o presidente da federação, que está de parabéns, vamos dizer assim, porque jamais se imaginava. Exatamente. O próprio Delfim hoje deu uma declaração, uma entrevista que antes do final do ano ele vai pegar os 4 presidentes dos 4 clubes que estão na Série A, vai levar eles para o Marim lá para ter uma conversa franca com o Marim e dizer assim, olha, aqui tá, nós não queremos que ajude ninguém, nós só não queremos ser prejudicados. Condições iguais. E condições, se não for igual, melhor, até porque se hoje o nosso futebol, ele pode e deve ser comparado com o de São Paulo. E outra, serve de exemplo, porque são clubes sanados, clubes sem dívidas. O detalhe, melhor então. Porque, bem administrado, o Joinville, o próprio Avaí, quando fez a parceria com o Uran, muitos criticaram, mas o Uran chegou e falou assim, não, presidente, tenha consciência que dos 10 jogadores que estou colocando no clube, não tirarei nenhum deles na janela do meio do ano e não tirou. E o bom de tudo isso, Paulinho... E o Avaí foi um milagre, né? Não, o Avaí... Milagre. Assim, ó, não tinha como... Era o muito Atlético mais fácil, Goianiense tinha que empatar, deu o Boa tinha que perder e o Avaí tinha que ganhar. Mas o título pro Joinville também deu tudo certo pro Joinville, porque ele perdeu e ele não imaginava que o próprio... como é que é? A Ponte Preta? A Ponte Preta. Empatasse o jogo. E aí ficou, não aconteceu nada. A última rodada é como se fosse que não existisse. Porque o Joinville foi declarado campeão mesmo perdendo.
Então tem algumas coisas do futebol. Que nem o Barrichello. Não. Ficou em terceiro e foi campeão. Ele nunca ganhou nada e agora na Stock Car lá ele detonou, né? Então é assim mesmo. Aliás, vamos falar depois do Barrichello. Mandar um abraço pro Felipe, Toso. né? O Felipe é grande parceiro aí, tá sempre... E o Felipe estava um pouco chateado até nos treinos da Stock Car. Aqui a gente atropela as coisas, fala de esporte, né? mas o Felipe estava um pouco chateado no treino da Stock Car, o carro não estava andando em modo de segurança. Até o nosso pessoal, inclusive, foi acompanhar a Stock Car lá. O Portuga, o pessoal tá todo mundo lá acompanhando em Curitiba ontem. Vai vir com as imagens legais aí depois. E o Felipe depois fez uma corrida de recuperação, andou bem. E legal você ver ali um Chapecoense, o carro andando e atropelando o pessoal. Sexto, né? Em 16º, vai falar mais sobre o pessoal, isso aí depois. Cara, mas um detalhe assim, ó, voltando então ao catarinense, que como o Delfim vai ter essa conversa com o Marinho e vai trazer esses 4 presidentes, vai mostrar uma força e uma organização catarinense na questão assim, olha, nós temos 4 times, nós somos uma potência, unido, uma potência no futebol brasileiro, dá para se dizer assim, e é mérito de quem? Mérito de todos os times. E aqui nós temos que parabenizar o Avaí. Foi sorte, não foi, não interessa, tá lá. A o próprio Joinville, que é campeão e que também deu sangue, né? Eu acho que aquela torcida também é uma maravilha. Uma estrutura montada, as arenas aqui sempre lotadas, tanto da Chapecoense, do Joinville. Exatamente. Então, assim, aí a permanência dos 2 grandes também, né? Que é a própria Chapecoense e o Figueirense. E agora nós podemos falar de boca cheia, porque até o ano passado, ano atrasado... Era 4 grandes e a Chapecoense. Era 4 grandes e a Chapecoense. Agora são 5 grandes e um lá embaixo. E um na segunda divisão. Mas tudo bem. Nós são 5 grandes, entendeu? 50%. Só queremos respeito. O pessoal lá de cima de Florianópolis, os manezinhos, comedor de siri, comedor de camarãozinho, não sei o quê. Respeitem nós. Nós temos aqui para ser respeitado agora e nós merecemos ser respeito. Por quê? Porque nós estamos na Série A com glórias, inclusive, aliás, adiantado, tipo Figueirense, não é muita grande a diferença. O Argel hoje estava falando que vão para cima do Internacional, porque papapá, e que eles querem o quê? Eles querem a Sul-Americana. Nós estamos na Copa do Brasil ano que vem, garantido. Só para dar uma respostinha aqui, o Silvio de São Cristóvão. O preparador físico Paixão, como está? Olha, o Paixão teve uma grande valorização com o Dunga chamando ele para a seleção brasileira. Eu tenho uma informação que deva vir alguma proposta para o Paixão. A Chapecoense quer segurá-lo, ele gosta daqui, quer ficar por aqui também, mas assim, o Marcejan, que é hoje o preparador físico do Grêmio, está sendo cogitado porque vai acontecer muita coisa no final do campeonato. Provavelmente Abel Braga não fique no Internacional, viria Tite e o Tite quer com ele o Marcejan. Se o Marcejan for junto com o Tite para o Internacional, acho que o Paixão vai acabar parando no Grêmio. E o Silvio foi feliz na colocação, porque a gente está falando, aliás, mas a Chapecoense temos alguns jogadores aqui que vamos falar também, que estão cogitadíssimos para sair da Chapecoense e que não segura. Não falando em jogador, vamos colocar os lances e vamos conversando em cima. O Paixão realmente vai ser uma grande perda se ele for para um outro se tiver os lancezinhos do Chapecoense, não tenha dúvida que vai ser uma grande perda. Agora, ontem também um calor, né? Eram 10, 15 minutos de jogo, já tinha gente saindo do estádio que não tá aguentando o calor. Mas também assim, não estava tão cheio, né? Veio meio... Em torno de 8.000 pessoas, mas é que era um jogo que não motivava. O Cruzeiro não tem uma torcida forte aqui, a não ser o Mineiro da Caixa. Então era um jogo que depois do resultado de sábado da... Olha só esse lance ali, quem que foi ali que perdeu aquela bola ali? Não foi o Rafael, né? Não. Cara, perdeu bola feia ali, chegou a descer ridículo ali, ó. Pede pro voltar ali o primeiro lance ali do... Volta um pouquinho pra nós no início lá, a 3, Rafael Lima. Ali a hora que ele perde o lance, vamos ver. Ali, ó. Quem que é ali, ó? Deu a bola. Esse aí, ele perde o lance, ó. Quer ver? Ó, olha só. Foi, quem que fez? Tentou driblar e não conseguiu, Rafael Lima. Aí depois toma umas pauladinhas, não é? Devarde. Isso aí profissional não faz esse tipo de coisa. Você não tem condição, toca a bola. Quer fazer o que não quer fazer o que não sabe, me perdoe, mas vamos fazer se que nem o Rogério Ceni que quis dar um balãozinho. Aí é complicado, então tem que cuidar, a responsabilidade é grande. A sorte é que não saiu gol, né? E o Danilo mais uma vez saiu muito bem, né? Porque ele chegou, a pressão foi em cima, o cara perdeu, não sabia o que fazer com a bola. E jogou pra fora. Mas não era o Rafael 3, era, o Rafael né? tava atrás ali. Ele vem não depois. O Rafael vem depois, o Rafael tava atrás, não era Rafael Lima não. Não, mas tem que cuidar. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso? É que a Chapecoense... Mas tava um jogo meio de compadre. Eu ia dizer agora, foi um jogo meio tipo assim...
Vamos tu faz, depois eu faço. Vamos fazer nada. E o calor também estava complicado. Exatamente. É que depois do resultado de sábado, dos 4-0 do Flamengo no Vitória, que aposentou o Richarlison, porque o que fizeram com o Vitória foi um vexame, botaram a mão bonito. Aí a Chapecoense estava de sangue doce, festa da galera no hotel no sábado. Ontem teve uma janta de confraternização. Então, assim, o time estava solto. CT inaugurado no sábado também. Isso. Diz que quase não tinha. Agora, até falando em CT, tá de parabéns, cara, o Leandro, o atacante. Cara, uma humildade dele, assim, ó. Diz que todo mundo foi bem receptivo lá no CT. Atendeu bem todo mundo. Comprou um apartamento aqui em Chapecó, diz que tinha interesse. Só que, assim, ele não pode perder a oportunidade que está surgindo para ele. O Leandro? É o Leandro. E não é só o Leandro. Vamos já falar dessas trocas. Mas o Leandro é o seguinte, o Leandro tinha uma prospecção de ir para o Corinthians. Agora já está surgindo aí que ele pode ser seguir o rumo do Leandro Damião. Ir também para o Internacional, juntamente com o Thiago Luiz, que o empresário do Thiago Luiz é o nosso Fernando Machado, ex-presidente do Inter. Fernando Luiz, Carvalho. Muito cotado para ir para o Inter? Não, praticamente eu diria assim que Acertado. Ele deve ter um acerto já, porque é um cara que com a cabeça no lugar, é o jogador mais técnico, isso dito pelo Cadu aqui no programa. E aí o Leandro vai Bruno a Rangel, possibilidade junto. 2 gols no campeonato, os 2 gols no Cruzeiro. Não, ele tá iluminado com o Cruzeiro. Aí tem mais um detalhe, o nosso goleiro, Danilo tá indo para onde? Cara, o Danilo, assim, é um jogador que eu acho que não fica em Chapecó. Tá? Deve ficar o Nivaldo por mais um ano e o Silvio, que é um excelente goleiro também. Foi o segundo melhor goleiro do Paranaense, quando o Danilo foi o primeiro. E tem E o destino do Danilo aí ou é São Paulo ou é Minas. Acho que vai ser o Madruga também, que é júnior, né? É o Madruga não, Muralha. O Muralha, muito bom o Chavantina lá, o Muralha, bom jogador. Isso aí. Então, assim, o Danilo, o destino dele ou é São Paulo ou é Minas. Um desses dois estados. E outro jogador que eu acredito que deve estar indo, talvez indo, é o próprio Rafael, né? O Rafael Lima, ele tem contrato com a Chapecoense até o ano que vem, mas parece que está surgindo uma proposta muito boa do Joinville por ele e pelo Fabinho Alves, que é outro que deve ter um destino também o ano que vem para o Joinville. Então, assim, o mercado começou... Aí, São Nivaldo, ó. Começou a mexer. O próprio Groli, que ele é jogador do Grêmio, ele está cedido para a Chapecoense. Ele tem interesse de ficar, vai ver se mas o comentário que tem lá em Porto Alegre hoje, inclusive, falando, no final de semana foi falado que a possibilidade do Grêmio queria aproveitar ele. Como que é aproveitar o Moreno do Cruzeiro? Mas o Moreno acho que não, já estão fazendo uma proposta. Mas aí vai ter que acertar e valer valores, né? Quando fala em valores altos... O Grêmio detém 55% do passe do Moreno. E já do Groli, a Chapecoense não teria e nem deve ter condições de continuar... o Wilson Salles aqui bancar, pedindo... Né? Paulinho e o Groli fica, é isso que nós estamos comentando agora, Wilson. O Groli não deve ficar. Possibilidade é grande do Grêmio querer no elenco do Grêmio, a não ser que a Chapecoense banque aí financeiramente, mas não sei se vale a pena, até porque eu acho que o Grêmio tem uma porcentagem com o Grêmio, né, do próprio jogador. E agora sim, e agora serão outros patamares para contratar a Chapecoense também, né? A Chapecoense agora começa a sair desse patamar de procurar só jogadores até desconhecidos. Porque assim, parece que o direito de transmissão da Chapecoense para a Chapecoense de televisão, fora os pay-per-view, aqueles que é um outro sistema financeiro de televisão que rende financeiramente, que agrega a TV aberta. Fora o pay-per-view, fora Catarinense, fora alguns patrocinadores, tipo aqueles dois da camisa ou do Catarinense que tem todos os... Fora as vendas. Só televisão, 35 milhões. Não, 25. 35. Hoje há uma possibilidade o site da CBF anuncia 25 para 2015 e 27 para 2016. Eu vi hoje existe a possibilidade muito forte de eles fazerem um acordo, inclusive tem uma televisão... Para crescer uma televisão de fora também que estaria pode agregar ajudando mais. A bancar para fazer a transmissão, e 35 milhões. Então assim, se fechar e tiver esse valor aí... Que foram 18 milhões, só que na realidade a Chapecoense recebeu 16.200, porque 10% é o valor que vai para a CBF, de todo e qualquer acordo. Se fosse 25 milhões, que é o que está no site da CBF, seria 22 milhões e meio e 2 milhões e meio para a CBF. A CBF também bota a mão, né? Mas é dinheiro, né? Tem muito dinheiro aí que dá para fazer São 100 milhões para Corinthians e Flamengo. Numa segunda faixa, 70 milhões São Paulo. Depois 60 Santos, daí entra todos os outros com 45.
Aí o pessoal tá mandando abraço aqui, ó. Rosângela Tarso, Moresco. Mas você vê, ó, a gente comentava antes, então o pessoal da Globo.com, todos esses aí que colocaram a Chapecoense como patinho feio, como time a ser rebaixado, deram pros burros na água. E voltando a falar dos jogadores, Bruno Rangel é um que fica. Tá, o Bruno Rangel tem contrato até o final do ano. O menino Yuri, que nós trouxemos aqui no programa, que a gente trouxe ele pro futebol, porque o Anderson Lima e o Jorginho viram no hotel e colocaram ele no elenco principal, é outro que é uma boa surpresa. E até eu tinha convidado ele para vir hoje aqui, infelizmente não pôde. Mas o Yuri é um outro que deve permanecer e deve ser um acréscimo de qualidade no elenco da Chapecoense, aí, com os jovens que estão vindo também. Porque a equipe junior da Chapecoense agora tem o Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul e tem a Copa São Paulo. Então, desses dois campeonatos, a Chapecoense vai conseguir dar uma acompanhada e tirar aí 3, 4 jogadores para compor o plantel. Exatamente. Isso aí reduz um custo do plantel também, tu tendo jogadores assim. E o Yuri é um jogador que já está preparado, ele já está no elenco de cima e ao mesmo tempo foi para os Jogos Abertos, a Chapecoense foi campeã, fez um golaço lá. E agora vai para esse Campeonato Brasileiro, vai para a Copa São Paulo e depois volta, vem com mais carga de experiência ainda. Mandar um abraço aqui pro Maicon, pro Thiago, o Thiaguinho Mosqueta aqui tá ligado. O Thiago, grande abraço pro Thiago. Isabela Castro também e o Valmor Fole lá de Camboriú tá mandando um abraço e tem uns aqui lamentando aí a questão do Internacional, que é uma pena. Pro torcedor tal, colorado enfim. seria um presente de final de ano, tá? O time vir jogar aqui na arena, ver um joguinho aqui perto. Tem gente aí que foi aqui de Xaxim, colegas de faculdade, o pessoal foram no sábado ver lá em Porto Alegre. Palmeiras e Inter. Então, para ver o último jogo aqui, seria fechar com chave de ouro o campeonato. Mas, infelizmente, por essas estruturas e uma opção dos times, principalmente no Internacional, não quis. Vai lá para Florianópolis, quem quiser, ó, asa dura, vai dar uma passeadinha lá e vem o jogo sábado. O que a gente tem questionado, inclusive a gente foi até meio que na antepenúltima vez que a gente falou muito sobre Inter e Grêmio ali e tal, o pessoal meio critica a imprensa de Chapecó, às vezes na questão, você não pode falar muito do Inter ou do Grêmio, mas não tem como não falar isso, não tem como deixar de falar. São dois times centenários. Exatamente. Tá, a origem do Rio Grande do Sul é aqui. A nossa história, nós temos uma tradição, não existe... eu por exemplo, assim, eu sou nascido em Chapecó, a minha naturalidade é Chapecoense. Mas é gremista porque a Chapecoense depois que veio... veio depois, eu sempre fui gremista, daí nós não tínhamos, mas assim, agora hoje, Chapecoense e Grêmio, eu vou torcer pra quem? Eu vou torcer pra Chapecoense. Nem perguntar, O meu segundo time hoje é o Grêmio. Agora, se o Grêmio vai jogar sábado eu torci pro Inter ganhar do Palmeiras. Sábado eu torci pro Inter ganhar do Palmeiras, coisa que eu nunca fiz. Mas tu tem 2 times? Então sim, eu tenho 2 times. E daí? Tem alguma coisa errada? Não tem. Entendeu? Como tem muita gente que torce pro Santos, que torce pro Flamengo e hoje torce pra Chapecoense. Bastante São Paulino, bastante então, corintiano. Assim, é importante, valorizar se valoriza, mas a gente não pode deixar de falar, porque... E a gente trabalha com esporte no geral. Tem uma história, e o futebol brasileiro hoje, a imprensa em si, do modo geral, ela não pode também ser tendenciosa de falar só de um time. Nós amamos a Chapecoense, somos torcedores como qualquer um de vocês, mas a gente também e torcedores tem que falar, de ir no estádio direto e estar lá exatamente. junto e sofrendo junto, mas isso não quer dizer que você não possa ter outro time. A maioria das pessoas que a gente conhece, e é muito bom a gente ver essa gurizada nova, essa levada nova que vem, que são só Chapecoense, querem Chapecoense. Mas as pessoas que têm 25, 30, 35, 40, 50 anos, a Chapecoense não tinha uma história. O meu menino, pra você ter uma ideia, o Levi, né, mandar um abracinho pra ele. Isso aí, grande abraço, Levi. Ele tem 6 aninhos, mas ele só torce pra Chapecoense, ele não tem outro time. Ele sabe que o pai dele gosta do Grêmio, ele também gosta do Grêmio, mas o time dele de coração é a Chapecoense. Olha a fase que ele pegou. Há 6 anos atrás a Chapecoense estava na evolução e hoje está onde está. Então, assim, é uma criança se criando e vendo um time dele, daqui, da cidade dele, se saindo muito bem aí no cenário nacional e quem sabe daqui uns dias até internacional. Então, assim, a tendência dele ser só Chapecoense vai ser muito forte, muito grande. Embora, lógico, a gente gosta quero do mandar Grêmio, um grande abraço, tá nos acompanhando, para o amigo Casimiro Roberto. Grande Casimiro Roberto, grande da Rádio Chapecó.
Voz de Vocação ouro. é forte. Um grande abraço pro Casimiro que a gente sempre ouve nas manhãs, né? Porque uma coisa, você quer estar informado, ligue numa rádio FM, numa rádio AM Aliás, de manhã. nós temos, vamos convidar o Cação para vir aqui fazer um programa com nós. O Casimiro vai ser nosso convidado. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é um grande parceiro. Vamos trazer o Casimiro aí, a Voz de Ouro, e qualquer agradecer a audiência, segunda-feira né? dessas. Que, aliás, todo dia de manhã... Audiência qualificada. Tá ligado nele lá, que é um dos melhores programas que tem na rádio, né? Quem sabe ainda e faz uma boa rádio é o Cação, um grande amigo, Casimiro Roberto. É aquele estilo antigo da rádio AM que a gente gosta, e eu sempre fui muito ligado em rádio AM para você acompanhar notícias. É verdade. Então, eu entro no Rio Grande do Sul, é a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Rádio Farroupilha, aqui tem a Super Condá, tem a Rádio Véia, que é a Chapecó, né? Então a gente tem uma afinidade, às vezes um pouquinho mais com alguns, que nem o Casimiro, a gente curte muito. E na própria época de política, sim, a gente vê como ele consegue abraçar e discernir o mundo. Então, o Casão é um ícone hoje pra gente, tá? Verdade. É uma pessoa que a gente tem um respeito e admiração. Então, é uma audiência qualificada. Aquele abraço pro Casimiro Roberto. Mas a mensagem 99901880, tu pode mandar, pergunta, tem alguma dúvida, a gente está à disposição aqui para tentar falar. Se a gente não souber, a gente vai buscar. O detalhe é o seguinte, a Chapecoense já começa então a preparar Vamos falar na férias, volta. né? Primeiro vamos mostrar o galpão de novo. Galpão. É o seguinte, a gente vai, lembrando a você, Galpão Grill, churrascaria, Galpão Grill, pizzaria Las Vegas no shopping, restaurante Galpão Grill, Cantina Galpão, na Avenida Getúlio Vargas, e a partir do dia 4, a maior novidade de Chapecó, vai bombar, vai ser um sucesso, aliás, já é um sucesso, só que você vai estar lá dentro. Quinta-feira. Aguarde, quinta-feira, Cher, geladérrima. Parece que não tem mais nem ingresso já. Mas tá então. Tudo bom. A gente já volta. Grande abraço. E vamos começar mandando abraço ao pessoal que está conectado aqui, ó. Samara Juliano Carraro, um grande abraço, também audiência qualificada. Clarice Madalena dos Santos, a Ana Clara Borges, a Cleide Soligo, Augusto Badim, Nelson Pedroso, grande Nelson Pedroso, um abraço. Pessoal ligadinho aqui, olha só. E o amigo Beto Cidade, lá em Lisboa, ligado pelo Portal TV Box, www.portaltvbox.com.br. Você vê na internet também o programa ao vivo. Então, ligadinho lá, um abraço pro Beto Cidade. E vamos voltar, vamos fazer o seguinte, vamos ver os golzinhos também, porque assim, ó, além do Flamengo, os 4-0 no Vitória, que classificou a Chapecoense, um outro jogo que poderia também deixar a Chapecoense em situação boa era Internacional e Palmeiras. Exato. E o Inter descascou o Palmeiras, e o Palmeiras está numa situação também, delicada. né? Vamos para os golzinhos lá do Palmeiras e Inter, Cris. O Internacional com essa vitória botou o pé na Libertadores, briga agora para ir direto da pré-Libertadores para a Libertadores com o Corinthians, né? Está em quarto lugar. Cruzeiro e São Paulo garantido, em terceiro, brigando Corinthians, em quarto Inter. Olha o golzinho aí que matou, desviou o zagueiro. E o D'Alessandro deu uma saracoteada ali e meio que não sabia o que fazer depois, deu certinho o lance, né? O que vai dar uma confusãozinha nesse jogo é no final dele depois. Aí o Fabrício está arriscando a pegar até 15 jogos. O homem estava muito... Ofendeu o que será dele que ele ficou tão nervoso? Não sei, estava muito nervoso. Tá todo mundo preocupado, queria saber o que deu no rapaz, mas deu um chilique nele. Homem do céu, que homem brabo. Tava possuído o rapaz. Queria entrar até no vestiário no final, tu acredita? Ó, aqui mandou um amigo, não mandou o nome, mandou uma mensagem. Eu era corintiano de coração, nasci em Chapecó e hoje sou chapecoense em primeiro lugar. Que bom, é isso aí mesmo. É isso aí, esse é o caminho. Ele não mandou o nome aqui. Pode mandar que a gente fala de novo, né? Isso aí. É importante isso. A nossa tradição, ela tem muito time de fora. Mas a gente hoje, adotou como nosso primeiro time de coração. Predominava Inter e Grêmio. Tanto é que tem loja do Grêmio aqui, tinha a loja Grenal, que hoje é a loja dos campeões, tem o Bar do Boca, que é um reduto dos colorados. Desde dos gremistas. Então, e um grande abraço pro Boca e pra galera lá, que também estão ligadinhos no programa sempre. É verdade. Aliás, o Boca, até a semana eu estava conversando com ele, ele disse, tô sempre ligado aí no programa de vocês, dando os parabéns, inclusive. Estão ligadinhos lá. Parceria forte. E agora sim, né? Migraram do Jornal Sul Brasil, o Boca e o Badá, junto com o Rodrigo Goulart, agora partiram no jornal do nosso amigo Rorato. Leno, né? O Leno do Rorato, agora fizeram uma bela aquisição. O Diário do Iguaçu agora tem nos seus comentaristas lá o Badá, Sérgio Badá Badalotti, nosso amigão,
E o Boca agora que faz... Tava bonito, hoje falou bonito, hoje na coluna, uma coluna boa, grande, bem estruturada e digno de um grande jornal como é o Diário do Iguaçu. Então, eu acho que é um casamento muito bom, né? Chapecó já merece, né? Já comporta. Já comporta um bom jornal. Perdeu o Sul Brasil, né? Porque perdeu um grande profissional, uma pessoa que é muito bem cotada e que provavelmente vai ter aí grandes frutos dentro do Diário do Iguaçu, né? E foram 15 anos do Badá no Jornal Sul Brasil. Mas sempre assim, é uma história a ser reescrita. Olha a Saracoteada de novo. Ele é Saracoteada. E reclama, chora da Alessandro, não deu nada, perdeu. E fica bravo. Ficou bravo. O problema do Alessandro é o seguinte, ele quer apitar o jogo. Ficou nervoso, toma amarelo. Ele quer apitar o jogo, é um excelente jogador, mas tem um gênio. Ficou nervoso, toma amarelo. Tem que ter uma paciência para não botar ele pra rua. Ele baixou a bola, se acalmou, respirou. Dale, andou uns 40, 50 metros para levar o amarelo. Ele é Jaguara. É gente boa. Mas enfim, o Inter fez o crime no Palmeiras e ficou bom para a Chape. Porque tanto um resultado como o outro... Olha, o corintiano é o José Roberto Sotoriva. Corintiano do coração, nasci aqui, mas agora é chapecoense, em primeiro lugar, isso aí. Grande José. Grande abraço, amigo. Obrigado pela audiência. Uma grande audiência também. Agora, olha só, que gol bonito, né? Um gol bem trabalhado, bem organizado Internacional, lançou a bola. Ó, e aqui, ó, ele podia, o mestre tá ligadinho, ó. O Badá tá aqui ligadinho no programa, um abraço pro Badá, obrigado pela referência dos amigos, abraço e parabéns pelo programa. Pra você também, Badá, sucesso na tua nova empreitada, você sabe que a gente admira o teu trabalho aí, estamos sempre juntos. E é uma pessoa de um coração muito bom, eu realmente, se tem alguém que a gente se espelha, são nessas pessoas. O Badá, o próprio Tadeu, enfim, algumas pessoas que a gente quer bem. Que tem tradição no esporte aqui. Sabe, conhece, entendeu? Tu falou no Tadeu, o Badá, eles acompanham a Chapecoense há muito mais tempo que a gente. Eu tô desde 92, mas em 94 comecei a participar um pouco da Chapecoense. Agora o Badá e o Tadeu acompanham a Chapecoense desde as vacas magras, muito magras e magras, né? E hoje é isso aí, hoje está um time de Série A, todo mundo se moldando, todo mundo evoluindo junto com a Chapecoense. Exato. Então é a maneira que o futebol hoje da Chapecoense faz uma cidade, os profissionais que nela trabalham, todo mundo evolui junto. Isso é importante nesse momento da Chapecoense. Com essa evolução dela, as empresas de telecomunicação, rádio, televisão, todo mundo tem o lucro no pessoal mais capacitado. Morde a bolinha. As pessoas mais capacitadas, além do lucro financeiro que traz para a cidade e para as empresas, mas também aquele lucro que eu falo pessoal, todo mundo cresce junto com esse crescimento da Chapecoense, porque todo mundo se aprimora para o momento atual que a Chapecoense está vivendo. E o meu pai sempre dizia uma coisa, Paulinho, que o sol nasceu para todo mundo. Com certeza. É lógico que às vezes a sombra é bom também, mas o sol... A folgadinha na sombra para depois. O sol é para todos. Vamos aproveitar o embalo aí. Cris, senta o pau aí. Eu ia dizer os gols do Grêmio, mas aqui não houve gol do Grêmio ontem, Cris. Então, assim, aquele golzinho do Bahia lá que sacrificou o Grêmio, a falta que o Galhardo bateu ontem. Mas eu acho que nem merecia mesmo, vamos falar a verdade. Um time que... o time é morto. Vai perder pro Bahia, tem que levar ferro mesmo. O Bahia fez bem. Até porque 3 derrotas. Até ficar agora. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro, um jogo que saiu na frente. O jogo emblemático do Grêmio foi contra o Corinthians, que era uma briga direto para o G4. Perdeu também, então não merece estar no G4. E tomou um gol ali, ficou no lucro ainda, 1-0. E daí o COF passa no seu mandato, não conseguiu fechar a negociação de comprar a Arena. Marcelo Groy, né, não adianta, o melhor goleiro do Brasil hoje, em atividade. Ele fez uma defesa melhor que a outra. Olha só, tá aí, perderam o gol. O Bahia massacrou o Grêmio, foi pra cima, foi uma bafa no primeiro tempo ontem. E sem reação o time do Grêmio, o Grêmio perdido em campo. Bom que ele é cabeludo lá, é? Ele é cabeludo. Tem que ver o nome daquele abençoado lá. Precisa dar uma reestruturada no time tricolor. Olha que lance. Olha que falta feia do Jeromel. E foi onde deu o gol, né? E foi onde deu o gol, foi expulso direto, sim, mano. Não tinha o que fazer. Mereceu a expulsão. E olha, a falta muito bem batida, ó, não tem como pegar. Esse aí foi castigo, porque fazer uma falta daquela ali pra quê? Deixa o rapaz ir, você faz. Aí o Grêmio não ia fazer porque ele chutou mal, tomou a falta, tomou o gol. Tá aí o Grêmio vai pra última rodada agora pra jogar com o Flamengo. Olha onde é que passou bola, né? O cara também não pulou. Pode dar férias com os quantos aí também.
Quer queira, quer não, muitos falam do Barcos, mas é um jogador voluntarioso. E o Barcos, 14 gols no Campeonato Brasileiro, tinha feito 9 ano passado, teve uma temporada. E agora vamos falar uma coisa, quem que cai? Quem que cai para a segunda divisão? Tem eu acho que 3-2, 2 vagas para cair. Eu cravo que, ó, eu já tinha dito que caía o Botafogo, o Criciúma e que caía o Bahia. Esses dois já foram, né? E eu disse que caía o Bahia. O Bahia não se salva e eu acho que o Vitória também não. O Palmeiras ainda dá um suspiro. Se nós compararmos os jogos... Curitiba já se livrou, né? O Curitiba se livrou. Tá tranquilo. É Palmeiras, Bahia e Vitória. Dos 3 cai 2. Só que assim, o Palmeiras tem uns jogos só se ele mesmo se complicar. Porque pelos jogos que tem pela frente... Vai cair os dois da Bahia. Ah, mas daí complica, né? O futebol... Cai o Bavi. Vai ter... É uma pena. Mas vai ter um encontro dos dois da Série B. E olha que Série B vai ser, hein? Vai ser forte. Botafogo, Criciúma, Bahia, Vitória. Que peleia brava. Agora tu vê, se o Palmeiras cair, como aconteceu em 2002. Em 2002 caiu o Botafogo e o Palmeiras. Mas eu ainda acho que caiu o Vitória. O Bahia, mesmo com a vitória no Grêmio, não tem como se recuperar. É difícil. Eu vou falar o seguinte, que eu confesso que eu gostaria que o Palmeiras caísse. De novo. Deixa os homens cair, que daí os vai ter só 4 em São Paulo. Eu tenho meu vizinho Thiago Santa Catarina vai ter 4. Só. Nós vamos estar ali, ó. Eu tenho meu vizinho Thiago lá, que é genro do Assis ali do Industrial, que é palmeirense. Que coisa boa. Eu avisei no início do campeonato para ele, troca esse verde pelo verde da Chapecoense. Tá sofrendo. Palmeiras arrisca cair. Vamos só dar uma mexidinha aqui. O que você acha? Bruno Rangel continua. O menino Yuri, a gente falou. O Bruno. Mas só que tem contrato. E tem que ficar, não adianta. Até final do ano? A espinha dorsal. Até final do ano o contrato. Sim. Não, até final do ano que vem. Do ano que vem. Claro, quando ele veio, ele fez um contrato mais longo. A mesma situação do Rafael Lima, que tem um contrato mais longo, mas tudo que aconteceu com ele aqui dentro de Chapecó. Mas eu acho que até o Bruno, ontem ele se colocou bem, né? Eu acho que tava faltando tipo alguém que leve essa bola pra ele lá. Pode ser que melhore pro ano que vem. Não teve muita oportunidade. A oportunidade não surgiu. O Leandro vem numa fase fabulosa e merecedor. Porque ele fez uma Série B boa, né? Mas os gols que ele fez foram tudo gol meio... Sabe? Não houve um gol trabalhado. Mas foi a melhor temporada dele. Pois é. E o cara tem que ser valorizado pela temporada que vem. É uma temporada boa, uma ruim. O ano que vem é boa. É o que está acontecendo com o Danilo agora. O Danilo... Tem um ano que tu planta, colhe bem. Tem outro ano que tu planta e não colhe bem. A terra precisa descansar. Aí veja bem o Danilo. Eu acho que tem lógica. O Danilo veio do Londrina para cá. O Danilo abriu mão de 7 meses que ele tinha de contrato lá no Londrina para receber, não recebeu. Hoje o passe é dele, o empresário que está administrando. Então, assim, Danilo não fica em Chapecó. Não. Porque ele se despontou junto com o Marcelo Groy como os melhores goleiros. Vai para um time grande, né? Não, com certeza. Mesmo indo para ser reserva num time grande, vai para um time grande para fazer o pé de meia dele. Não tem como você segurar um jogador assim. Porque hoje, para te segurar um jogador que está no time e que ele tem o passe na mão, você tem que pagar luvas. O que é luvas? Pagar no mínimo 500 mil. O empresário quer seus 150 ou 200 mil, o jogador quer mais um pouco, mais uns 500 mil. Um salário para um jogador hoje de Série A com o nível do Danilo, 70, 80 mil. O Danilo hoje está ganhando 30. Era para ser 40, está ganhando 30. Mas deve ter essa correçãozinha dos 10 que o cara devendo no acerto, aí deve ter. Então o Danilo não fica. O destino do Danilo, São Paulo, Minas. Isso é passivo e certo. Então são alguns jogadores que foram importantes. Tá? Só alguns jogadores, a voz lá em cima fica falando aqui. São alguns jogadores que foram importantes para o elenco da Chapecoense. Não sei se vocês perceberam que hoje ele está... Tem um bagulhinho aqui junto. Ele está aqui com a voz do além. É que assim, eu tenho a voz do além e tenho a voz que ficava na frente. A voz que ficava na frente hoje foi para Curitiba fazer a matéria da Stock Car para nós termos aqui. Aí não conseguiu chegar no voo a tempo do programa, só vai chegar de madrugada. Então, eu só fiquei com a voz aqui, a outra voz que fica na frente lá não ficou, então tá meio complicado o negócio. Investimento pesado do programa. Mas a partir do ano que vem... ele e o homem me atrasa com o VT para nós passar da Stock Car. Isso aí não Isso que a gente mandou fazer uma programação do final de semana inteiro lá. É complicado. E daí assim, na próxima vez vamos nós, eu e tu. A equipe de externa está começando a funcionar. E pro ano que vem bem mais forte. Inclusive, tem novidade. Com o lado feminino aqui. Aqui vai ter 3 pessoas. Tem novidades. A partir de janeiro,
A partir de janeiro Coisa a gente linda. dá uma reestruturada, a gente vai entrar o ano crescendo como a Chapecoense. Coisa linda. Eu quero ver se eu faço um regime. Aí vai... Vamos fazer uma propagandinha, vai entrar na Herbalife. Ficar mais. Não. Chazinho. Eu vou ir lá no Galpão, eu quero comer só queijo, só coisa light, só coisa branca. Costelão. Peixe. Tem um salmão lá, que meu Deus do céu. Um salmãozinho. Dá pra usar aquele molho gorgonzola em cima do salmãozinho lá do Galpão. Nem vai na costela. Não. A costela é muito gorda. Meu Deus do céu. Aquilo lá judia da gente. Eu vou no salmãozinho, naquela tilapiazinha, e o molho gorgonzola. E uma cerveja... Não, cerveja não. Cerveja não pode. Pode. Coca Zero. Coca Zero, eu sou fã do Coca Zero. Mas a novidade é essa, nós vamos ter a voz feminina aqui no programa, o ponto de vista feminino. Nós vamos ter uma parceira... Ela vai trabalhar de pé também ou ela vai ficar... Opa, me cortou. Porque a Renata foi Mas lá a Renata não bandeira... quis vir, tentamos acertar o salário, tive uma conversa certo. séria com ela, levei caro. até um vestido vermelho de presente pra ela, mas ficou caro o negócio. Vamos começar a trabalhar de pé nós também. Não, mas tá bom sentadinho assim, porque é mais folgado. Eu sou mais folgado. Mas Gosto a gente assim. tá querendo emagrecer, fica de pé, fica elegante. O estúdio novo vai ficar legal, fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte, coloca a tabela, vamos dar uma olhadinha na tabela lá, que eles fazem a gentileza. Olha aí, ó, Cruzeiro 77. Pode chegar a 80 pontos, é recorde de Recorde no Campeonato Brasileiro. Eu tenho um cidadão do Rio Grande do Sul que eu admiro muito, que chama-se Pedro Ernesto Denardim. O Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcha, falou: enquanto tiver o Campeonato Brasileiro sendo disputado dessa maneira, de pontos corridos, nós jamais vamos ver um time do Rio Grande do Sul ser campeão. Hoje, se fosse como era antigamente o cruzamento dos 8, nós teríamos ali, ó, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Grêmio contra o São Paulo, Atlético Mineiro contra o Internacional, Fluminense contra o Corinthians. O que se viu de lá para cá com os pontos corridos? Os times de Minas e São Paulo despontarem. Tá, então é bem complicado. Os times gaúchos... Seria o quê? Um quadrangular daí com 8? Seria, é 8, né? Aí o primeiro Cruzeiro, contra o oitavo. São Paulo, é como era antigamente. Mineiro com o Inter. Isso. Fluminense com o Corinthians. Exatamente, era assim. Saía 4, dos 4 saía 2 e decidia o título. Tá, então era muito mais... Os estádios ficavam lotados até o final. Mas o calendário daí tem tempo para isso? Mas claro. Dá? Claro que sim, o calendário era bem adequado. Mas sai os 38 jogos igual daí? Igual. A melhor fórmula que tem no campeonato. É a melhor fórmula do campeonato mas 2002, 2003 não era isso já? Era exatamente. E era a melhor fórmula que tinha. Mas daí na época não era a melhor fórmula. Aí copiaram a fórmula europeia de pontos corridos e o que acontece? O campeonato perde a tesão nas últimas rodadas. E lá como é que tá? Tá assim ainda? Ainda tá assim. Então não vamos mudar. Vamos deixar Mas assim. eu acho que, porque perde um pouquinho a tesão. O que acontece é que fica hoje, os times de Minas... adequaram-se de uma maneira ao campeonato que estão anos-luz na frente dos demais times. Tem que se organizar os outros. É questão de gestão. É tudo questão de gestão. Mas vamos lá então. Cruzeiro 77, São Paulo já garantido na Libertadores e campeão antecipado. São Paulo 70 pontos garantido na Libertadores. Inter está em terceiro, Corinthians em quarto. Aí brigam para entrar direto na Libertadores. O terceiro entra e o quarto vai para pré-Libertadores. Tem que disputar, né? O que dificulta um pouco você organizar a pré-temporada, porque é 20 dias antes. Então reduz até as férias dos jogadores. Então o Internacional briga nesse último jogo com o Figueirense ainda para fazer 3 pontos e torcer para que o Corinthians faça o mesmo resultado do Inter. Se o Inter empatar, o Corinthians não pode ganhar. Tem que empatar para que o Inter fique em terceiro ainda para não disputar a pré-Libertadores. O Fluminense que mostrou, e até depois a gente vai ver, porque foi o jogo diferenciado do final de semana, Fluminense e Corinthians. O Fluminense botou-lhe uma goleada em cima do Corinthians, com uma raiva do Fred, o Fred fazendo 2 gols, 17 gols, o goleador do campeonato. Mesmo nada tendo a fazer, não conseguindo mais chegar, foi lá e tacou-lhe uma vitória bonita em cima do Corinthians. Ele deu um desabafo na TV também, né? Exatamente. Tava brabo, rapaz. O Atlético Mineiro 61 já garantido como campeão da Copa do Brasil. O Grêmio parou no 60, desde aquela derrota pro Cruzeiro e pro Corinthians foram 3 derrotas agora com essa pro Bahia. Atlético Paranaense, que é uma surpresa em oitavo ali. Flamengo, que na mão do Luxemburgo saiu da zona de rebaixamento, veio pro 9º lugar. Santos com 50 em 10º. Tudo sul-americano aí. É isso aí. Até o 12º. Vira para nós, Cris. O Sport, 11º. Figueirense, 12º, que esses aí estão dentro da zona da Sul-Americana.
Aí o Goiás 44, que também ainda pode brigar pela Sul-Americana, se o Figueirense for derrotado, dependendo do saldo de gols do Goiás. O Figueirense quer ganhar do Inter. Curitiba que escapou. O Argel falou hoje que vai ganhar do Internacional. Então, vamos ver então. Curitiba que escapou e passou a Chapecoense com 44 pontos. A Chapecoense tranquilinha nos 43, que foi a margem que eu tinha dado, 43. Com o empate, ontem a Chapecoense perdeu uma posição. Exatamente. E ela podia estar tranquilinha com 45, olha só. Podia estar em 13º e brigando, quem sabe, por uma Sul-Americana na última rodada. Na última rodada contra o Goiás. Mas aquele jogo... tá tudo tranquilo. O jogo foi meio compadrinhado, tá tudo certo, deu 1-1. Aí nós chegamos ali na zona da degola. Palmeiras 39, Vitória 38, Bahia 37, Botafogo 33 e Criciúma 32. Os dois últimos já banharam. Então nós temos aqui, ó, o Bahia pega o Curitiba. O Curitiba já tranquilo. O Bahia pega o Curitiba. Volta para minha tabela ali, Cris, estava a segunda página da tabela. Comentar em cima dela, essa aí, ó. O Bahia então pega o Curitiba já está com 44, não tem mais nada para fazer, né? O Vitória pega o Santos em casa, também o Santos não tem mais nada, mas é um joguinho que o Santos vem jogando com os reservas, mas é bem complicado. O Palmeiras... E o Palmeiras pega o Atlético Paranaense em casa. Então o Palmeiras é o seguinte, só cai se ele quiser. Se perder e o Vitória e o Bahia ganharem, o Palmeiras cai. Mas o empate também não ajuda muito o Palmeiras, né? Daí depende, só perde 37 para 39, ele empatar vai para 40. Ganhar, por exemplo, tem que ver o número de vitórias. Vamos ver uma coisa, o Bahia 37, está com 9 vitórias, o Palmeiras tem 11 vitórias, o Bahia não alcança pelo número de vitórias. O Vitória tem 10, o Vitória ganhando, aí sim pode ultrapassar. O único que pode ultrapassar o Palmeiras é o Vitória. Então a briga da última vaga fica entre os dois, Palmeiras e Vitória. Tudo pode acontecer, porque olha o que aconteceu com o Avaí. Entendeu? Olha o próprio Joinville que ficou campeão em cima perdendo, porque o Ponte Preta podia ter chegado e ficou campeão. Então, assim, esse negócio de esperar e depender do resultado, gente, não é fácil. O Palmeiras, agora, se for e merecer, ele tem que ir lá ganhar do Atlético Paranaense, não é difícil. Não é um jogo, um resultado impossível, porque vai estar em casa. Joguinho de compadre. Agora, será que vai rolar uma linha branca? Não acontece isso aí. O próprio Delfim falou hoje também, porque estavam falando que jamais iam admitir 4 catarinenses na Série A, e ele disse assim, não tem rolo, não acontece. Tem uns caras que são meio mal intencionados, ele falou, mas no futebol brasileiro hoje tá de parabéns que não existe esse tipo de coisa. O Delfim falou isso. Nós só vamos colocar aqui, coloca para nós os golzinhos do Corinthians e do Figueira lá, do Fluminense. Vamos encerrar daqui um pouquinho, então só colocar os golzinhos ali. Que é uma goleada do Fluminense, ó. Sai o Corinthians na frente. E o destino do Mano Menezes, aí eu acho que tá meio selado, não sei. Pois os corintianos também me fazem um fiasco desse, né? O Corinthians que é o Tite. O Internacional, se o Abel não ficar, que é o Tite. Esse Fluminense foi aquele que nós ganhamos de 4-1? Esse mesmo. Mas como é que pode? E daí vai lá e encaçar o Corinthians. Como é que pode? E tem os corintianos que em Chapecó meio doente, né? Eu vi no Facebook, essas coisas, tem uns amigos meus também, mas os homens, pelo amor de Deus. Tudo nervoso. Eles não são que nem nós que troquemos de time, que nós era gremista, agora fizemos da Chapecoense. Eles são corintianos ainda, eles falam forte, homem. São gente boa, mas estão ali, corintiano. Tem umas amigas também, umas moças aí fortes também, Corinthians. O time do Fluminense é um time bom no papel. Conca, Fred, tem um time com as peças, olha aí, ó. Com as peças... De nome, né? De nome só. E o Fred não é cone, porque se é um cone... Fez dois, né? Como é que pode o cara ser artilheiro do campeonato? 17 gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Alguém alcança ele ou não? Não alcança mais. Mas então, é muito forte, ó. Fala do Fred, cone. Não é cone. Quem que é aquele cabeludo lá, o goleiro lá do... O goleiro é o Cássio, ex-grêmio, tava na... Tá fraco também? Essa bola foi lá dentro do gol, por que ele não pulou? Olha só. Olha só o que ele fez ali, ó. Vai, querido, ó. Mas que é isso? A briga do Corinthians agora é com o Internacional. Para o Corinthians ficar em terceiro, tem que ganhar o último jogo. O Corinthians joga com o Criciúma. Tá ganho, então. O Criciúma é 3 pontos na Goiaca quem joga. O Criciúma foi o pai Os dois catarinenses podem fazer a diferença. O Inter pega o Figueirense em casa, em Florianópolis, que foi mudado o jogo, que seria na Arena Condá. Então, Inter e Figueirense em Florianópolis no sábado.
E o Corinthians pega o Criciúma. Os dois catarinenses. E vou só falar da Stock Car lá, chega de jogo. Pode tirar esse Corinthians aí, pelo amor de Deus. Que é isso? Fala um pouquinho da Stock Car, só rapidinho aí, né, e mandar aquele abraço lá pro Felipe. E foi uma baita de uma corrida. E pro Barrichello, foi emocionante. A emoção, os filhos dele no final, até porque o Barrichello em 2001 tinha conseguido o último título na Fórmula 3. Eu não vi o final porque eu assisti o início e tal, depois até ficou um tempão lá o Felipe Toso na televisão da Sport TV lá aparecendo atrás dos outros, ele tava bonito até. E o Barrichello deu aquela paradinha dele lá, o tchê deu uma pancadinha lá. Forte, homem do céu. Porque as mensagens não param. A gente não vai conseguir ler todas. Um grande abraço aqui pro Luan Padova, Sidney Gaio, deixa eu ver quem é o outro aqui que entrou aqui. Né? O Ronaldo, Miguel e o Fabrício sentados no bar tomando uma gelada e vendo o programa. Pô, show de bola, só tinha que dar o nome do bar aqui, né? Não, então lá o bar também tá prestigiando. Concorrência, tudo certo. Ah, show de bola. Um abraço a todos. Então tá, pessoal. E o Felipe, né, então? O Felipe Toso, aquele abraço, foi bem. Felipe, se não ficar na Stock Car, qualquer categoria que você fique, você sabe, a gente tá sempre torcendo por você. Mas a emoção foi grande. Foi legal. E outra, de ver um Chapecoense ali dirigindo na boleia, com aquelas feras todas, ex-Fórmula 1, pilotos super competentes que tem, a corrida foi assim, ó, sensacional. E a Stock Car hoje, ela dá um incentivo pra gente muito melhor até do que a Fórmula 1 de se ver, porque tu nunca sabe quem vai ganhar. A disputa é muito grande. Rony, boa noite, já avançando. Galera, um grande abraço, uma boa noite a todos aí. Com certeza, 2015 promete muito para o Chapecoense. Semana que vem a gente vai já começar a trazer algumas novidades dos bastidores da Chapecoense, de contratações, pessoas que estão vindo, quem está saindo, quem vai ficar, quem vai ser aproveitado, quem não vai ser aproveitado. E aí a gente vai estar trazendo isso, essas novidades. E ainda também falar sobre o grande jogo que vai ter, o último jogo da Chapecoense com o Goiás. E também das duplas aí coloradas, do Grêmio e Inter, que vão estar aí com alguns objetivos ainda. O campeonato não terminou, temos um campeão já que foi o Cruzeiro e com méritos, né? Mas ainda tem algumas coisas a serem disputadas e uma delas é, quem sabe, o Palmeiras indo para a segunda divisão. Eu ainda acho que vai os dois baianos. Grande abraço. Para o estado da Bahia vai ser complicado os dois baianos aí. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com a mesma alegria de sempre. Um grande abraço a todos e sempre na torcida pela nossa Chapecoense. Super semana.